Olá! Hoje eu quero falar sobre uma dupla de palavras que gera muita confusão, tanto na fala quanto na escrita. Mas chegou o dia de você aprender de vez qual a diferença entre perda e perca. Bom, vamos começar com o sentido da palavra perda. Bom, perda é a carência de algo que se possuía, né? Então, a palavra perda, ela é um substantivo feminino. Então, por ser substantivo, é muito natural que ela seja acompanhada de artigo, normalmente. Pode também ser acompanhada de algum pronome ou de algum numeral. Então, fica mais fácil de você perceber quando você consegue colocar um A antes dela, né, da palavra perda, aí você vai perceber que é um substantivo ali dentro da frase. Vou te mostrar alguns exemplos para você compreender melhor. A perda de um ente querido é sempre dolorosa. Perceba aqui que a gente está falando da perda de algo, né? Mesmo que seja abstrato, é como se fosse um pacotinho, algo, né? A perda de alguém. Não estou falando da ação de perder, mas a perda em si. Se possuía, depois não se possui mais e isso gera sofrimento. Próximo exemplo. Continuo lamentando a perda do meu time. Aqui a gente tem o A antes do perda. Então é o time que perdeu um jogo. Então eu estou lamentando a perda. Algo que se possuía, né? O que estava tentando ter, né? Que era a vitória e não se tem mais. Próximo exemplo. Eles ficaram desanimados após a segunda perda nas apostas. Aqui é interessante que antes do perda a gente não tem um artigo, mas a gente tem um numeral ordinal, a segunda, né? A palavra segunda, o numeral segunda, que está flexionado para concordar com o substantivo feminino. Então, só pode ter essa flexão, né? Essa concordância entre os elementos se for um substantivo mesmo. O verbo não tem essa flexão de gênero no caso. E por fim, vamos ver um exemplo em que o substantivo está acompanhado de um pronome. Depois daquela perda, ela nunca mais foi a mesma pessoa. Aqui a gente tem o pronome demonstrativo aquela, né, que está com uma preposição, e está acompanhando o substantivo feminino perda. Então, os dois estão flexionados no feminino singular. Então, está tudo certo, ok? Deu para perceber, então, a sutileza da palavra perda, né? E os elementos que podem acompanhar. Vamos supor assim, você está numa frase, né? Está produzindo uma frase, eu lendo uma, que não tem nenhum pronome, nenhum artigo e nenhum numeral. Acrescente por conta própria. Se aí você vai ver que vai dar tudo certo, né? Ela tem que aceitar essa presença. Se não aceitar, aí é o segundo caso que nós vamos ver agora, que é do perca. Bom, o perca, ele é uma flexão do verbo perder. Mas onde que mora, né? Onde que está a confusão então? É que é o seguinte, o verbo perder, ele é irregular. Isso significa que em algumas flexões ele não vai manter o D, ele vai mudar para o C. Pensa comigo aqui a flexão do verbo perder no presente do indicativo. Então começa assim, eu perco, tu perdes, ele perde, nós perdemos, vós perdeis e eles perdem. Deu para perceber então que logo no início a gente já tem um C no lugar do D. É por isso que gera tanta dúvida na hora de falar perca e perda, por conta dessa flexão irregular em alguns momentos. Então, como é que você vai resolver isso? Você tem que perceber se a palavra tem um sentido de verbo, tem uma flexão aí que indica uma ação. A ação de não possuir mais alguma coisa que se possuía antes. Então, essa é a primeira sacada, né? Perceber se é uma ação. Se você gosta, né, ou quer aprofundar um pouco mais aí no conhecimento gramatical, você tem que ficar muito atento então a essa primeira pessoa do presente do indicativo. E principalmente
se o verbo está flexionado no subjuntivo, no presente do subjuntivo, porque aí ele é com C do início ao fim. A flexão no subjuntivo, ela é sempre acompanhada de um que, porque ela indica uma condição. Então ficaria assim: que eu perca, que tu percas, que ele perca, que nós percamos, que vós percais e que eles percam. Então aqui a gente tem o C do início ao fim. Então se o verbo está acompanhado de um que ou indica uma noção de condição, é bem provável que ele está no subjuntivo, né? Que é o modo verbal da indecisão, né? Digamos assim. Então isso fica mais fácil também para identificar se você tem essa facilidade. Bom, mas eu vou te mostrar alguns exemplos para você perceber bem como isso funciona na prática. Eu sempre me perco neste bairro. Aqui a gente tem um verbo que está flexionado na primeira pessoa, né? Eu me perco, né? Tá falando da primeira pessoa, que é o presente do indicativo. Mas quer ver uma forma bem mais fácil para você perceber que é um verbo? É escrever tentando colocar o perder ali. Então ficaria assim: é normal eu me perder aqui. Quando a gente consegue fazer essa substituição, inserir o perder no lugar do perca, né? Ou perco nesse caso, fica mais fácil para você ter essa segurança, né? Quanto ao D ou o C. Mas outra observação também é não ter nenhum artigo, nenhum numeral e nenhum pronome. O me, que é um pronome oblíquo, não está ali com uma concordância de gênero, mas simplesmente uma concordância de pessoa, ok? Então é isso que está acontecendo. Vamos ver os outros exemplos. No próximo ano, espera-se que o Brasil não perca mais áreas de florestas. Aqui a gente já tem no subjuntivo, porque eu estou com uma condição, né? Com uma suposição. Para colocar o perder mesmo, para ficar bem explícito, a gente poderia escrever assim: o Brasil não pode mais perder áreas de florestas. Último exemplo. Nunca perca tempo com bobagens. Aqui a ideia é para não perder tempo com bobagens, né? Também dá para observar que a gente não tem nenhum artigo, nenhum pronome e nenhum numeral acompanhando aí, antecedendo essa palavra, né? Isso reforça ainda mais que se trata de um verbo. Mas uma atenção especial para o último exemplo é que ele não está no subjuntivo nem no indicativo. Aqui a gente tem um imperativo, é uma ordem. Então, quando você está falando de uma ordem, também o verbo perder mostra aí a sua irregularidade. Então, resumindo, o perda é um substantivo que aceita um artigo ou um pronome ou um numeral acompanhando ali para concordar em número, né, e em gênero. Já o verbo perca, né, ele tem a noção, né, de perder, a ação de perder. Então, para facilitar, reescreve a frase e tenta substituir o perca ou perco pelo perder mesmo, né, pelo verbo no infinitivo, e aí você vai ter mais segurança na hora de utilizar, ok? Também uma outra estratégia é perceber se você está falando de uma coisa, né, de algo específico que é próprio do substantivo, ou se você está falando de uma ação, né, um resultado de algo. E aí, te ajudei com o vídeo de hoje? Ficou mais fácil perceber a diferença entre o perda e o perca? Espero que sim! E me avisa curtindo esse vídeo aqui ou colocando nos comentários o que você achou ou se tem alguma dúvida. Espero você no próximo vídeo. Tchau!